A pergunta que vai guiar a gente é essa mesma: como é que pode algo tão complexo acontecer em tão pouco tempo? Pensa bem, em só 7 dias, aquilo que começou como uma fusão microscópica já vira uma estrutura pronta para crescer. A resposta para isso está numa sequência de eventos que parece orquestrada nos mínimos detalhes. Bora começar a desvendar isso. Bom, toda grande história tem seus protagonistas, né? E aqui não é diferente. Nesse caso, são os gametas, o espermatozoide e o ovócito. São essas duas células super especializadas e que carregam todo o projeto genético, que dão o pontapé inicial em todo esse processo. E quando esses dois protagonistas finalmente se encontram, eles formam o que a gente chama de zigoto. E olha, é super importante entender esse termo. O zigoto não é uma célula qualquer, não. É a primeira célula de um novo indivíduo com um DNA que é totalmente novo, único e já com todos os 46 cromossomos que vão definir as nossas características. O mais curioso aqui é que os caminhos desses dois protagonistas são completamente diferentes. Pensa só. De um lado, a produção de espermatozoides, que começa na puberdade e não para mais, sabe? Gerando milhões de células supermóveis prontas para viagem. Já do outro lado, na ovogênese e o processo feminino, tudo começa antes mesmo do nascimento. E aí, de forma cíclica, amadurece geralmente um único e grande ovócito por vez, cheio de nutrientes para os primeiros dias. Essa diferença é super estratégica e prepara o cenário perfeito para o encontro. E aí, finalmente, o encontro. Mas olha, a fecundação não é só um simples toque, não. Imagina uma corrida de obstáculos, só que em nível molecular. É um processo super seletivo que acontece lá na tuba uterina, bem longe dos nossos olhos, mas com uma precisão que é impressionante. Olha só a conografia disso. Primeiro, o espermatozoide tem que passar por uma barreira de células, a tal da corona radiata. Venceu essa, tem outra, a zona pelúcida. Só depois que as membranas dos dois finalmente se fundem é que o ovócito termina sua própria divisão celular. Aí sim os núcleos se preparam, se unem e pronto. O zigoto está formado. É tipo uma dança molecular super sincronizada em 6 passos. E tem um detalhe aqui que é simplesmente fundamental. É nesse exato momento, na fecundação, que o sexo cromossômico do novo indivíduo é definido. Se o espermatozoide que conseguiu chegar lá carregava um cromossomo X, o zigoto vai ser 46XX, feminino. Se carregava um Y, vai ser 46XY, masculino. Imagina, a identidade biológica básica decidida ali na primeira célula. Ok, com o zigoto formado, uma nova fase começa, a primeira grande viagem. Pelos próximos dias, essa célula, que já começa a se dividir, vai viajar pela tuba uterina em direção ao seu destino final, o útero. E olha, não é uma viagem passiva, não. Pelo contrário, é um período de uma atividade e uma transformação super intensas. Então vamos dar uma olhada nesse mapa da semana. Dia 1, fecundação, lá na tuba uterina. Nos dias 2 e 3 começam as clivagens, que são divisões celulares bem rápidas. No quarto dia, a gente já tem a mórula, que chega no útero. E aí, nos dias finais, ela se transforma no blastocisto e começa o evento talvez mais crítico de todos, a implantação. Vamos mergulhar em cada uma dessas etapas agora. Umas 30 horas depois da fecundação, acontece a primeira divisão. O zigoto se divide em 2 células iguaizinhas, os blastômeros. Pronto! De uma, agora são 2. A jornada da multiplicação começou. E tudo isso acontece dentro de uma espécie de casca protetora, a zona pelúcida. E as divisões continuam num ritmo bem acelerado. Logo, já são 4 células. O mais curioso é que o embrião em si não aumenta de tamanho, sabia? As novas células vão ficando cada vez menores, todas espremidinhas dentro daquela mesma casca protetora. É pura eficiência. Quando chega no estágio de 8 células, uma coisa incrível acontece: a compactação. As células começam a se unir com muito mais força, formando uma bola bem coesa. Isso não é um detalhe qualquer, não. É o primeiro grande sinal de organização. É a primeira vez que o embrião começa a separar o que vai virar o bebê e o que vai formar as estruturas de suporte, tipo a placenta. O resultado dessa série toda de divisões é a mórula. Esse nome vem porque ela parece uma pequena amora. Essa bola sólida de células marca um momento crucial, a chegada ao útero. A primeira parte da viagem está completa. Mas a mórula não fica assim por muito tempo. Assim que ela chega no útero, ela passa por uma reorganização radical, se transformando numa estrutura bem mais complexa, o blastocisto.
É nesse momento que o palco é preparado para o grande ato da primeira semana, a implantação. A estrutura do blastocisto já revela a primeira grande divisão de tarefas. O embrioblasto, que é essa massa de células internas, é o grupo que vai, de fato, se tornar o embrião. Já o trofoblasto, a camada de fora, tem a missão vital de conectar esse embrião ao corpo da mãe e formar a placenta. E no meio se forma uma cavidade cheia de líquido que ajuda a organizar tudo isso. Lá pelo sexto dia, aquela casca protetora, a zona pelúcida, finalmente se rompe. É como se o blastocisto eclodisse, sabe? Como um pintinho saindo do ovo. Agora que está livre, ele pode finalmente fazer o primeiro contato com a parede do útero, o endométrio. A jornada que era solitária está prestes a virar uma conexão bem profunda. Para conseguir se fixar de vez, o trofoblasto se especializa ainda mais, criando tipo duas equipes. O citotrofoblasto, que é a camada interna, funciona como a fábrica de novas células. Já o sinciciotrofoblasto, a camada externa, é a equipe de escavação, uma massa de células que vai literalmente invadir o tecido do útero. E o mais importante, essa equipe de escavação também começa a produzir um hormônio-chave, o famoso HCG. Ok, tudo isso pode parecer uma coisa super microscópica, bem distante da nossa realidade, né? Mas entender cada detalhe dessa primeira semana tem implicações gigantescas na vida real, da medicina reprodutiva até o teste de gravidez que se compra na farmácia. Vamos conectar esses pontos. E é aqui que a gente vê como essa biologia microscópica impacta o nosso mundo. Por exemplo, a fertilização in vitro. Ela basicamente replica esses primeiros dias em laboratório. O diagnóstico genético, ele pode analisar uma única célula lá da mórula. E aquele hormônio, o HCG, produzido pela equipe de escavação, é exatamente ele que os testes de gravidez detectam. Até mesmo alguns contraceptivos, como o DIU, atuam impedindo essa etapa, a implantação. E, infelizmente, muitas perdas gestacionais bem no comecinho acontecem por falhas nesses passos tão delicados. Ou seja, dominar o conhecimento dessa fase é a base de toda a medicina reprodutiva moderna. E assim, a primeira semana chega ao fim. Foi uma jornada de transformação gigantesca, de uma única célula para dezenas, da tuba uterina até o útero, terminando com o início de uma conexão que vai sustentar todo o desenvolvimento por meses. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Se tanta coisa acontece em apenas 7 dias, com um começo tão complexo e orquestrado, o que será que as próximas semanas reservam para essa nova vida? A complexidade, pode apostar, só vai aumentar. Pode até parecer exagero, mas é isso mesmo, essa semana prepara o palco para absolutamente tudo o que vem depois. É uma jornada silenciosa, mas fundamental, que dá o start para uma nova vida. Vamos entender isso juntos? E o grande protagonista dessa história toda é ele, o blastocisto. Ele tem uma missão principal e, olha, é uma missão bem desafiadora. Conseguir se implantar direitinho na parede do útero para garantir a própria sobrevivência e o seu desenvolvimento. Então, o que é exatamente esse tal de blastocisto? Imagina essa estrutura, uma pequena esfera de células que carrega dentro de si todo o projeto de um futuro ser. Lá pelo final da primeira semana, ele chega no útero prontinho para começar o trabalho. E o mais legal é que o blastocisto já chega super organizado, dividido em duas equipes muito especializadas. De um lado, o embrioblasto, que é a massa de células interna. Pensa neles como os arquitetos, que vão desenhar o futuro embrião. Do outro, o trofoblasto, a camada de fora, que é a equipe de construção, responsável por criar conexão vital com o corpo materno. Com as equipes a postos, começa a ação. É a hora da conquista do território. Um processo que é ao mesmo tempo delicado e invasivo, chamado de implantação. É aqui que o blastocisto precisa literalmente cavar o seu lugar no revestimento do útero. E como isso acontece? Basicamente em 3 passos. Primeiro, a aderência. Ele gruda na parede do útero. Depois, a diferenciação. A equipe de construção se especializa ainda mais para a tarefa. E, por fim, a invasão de fato começa, com o blastocisto se enterrando no endométrio. E essa camada externa, super especializada, é o sinciciotrofoblasto. É uma estrutura fascinante. Pensa numa massa de células sem paredes definidas entre elas, o que a torna perfeita para se infiltrar nos tecidos maternos e criar a primeira conexão física. Mas olha,
Não pensem que o útero fica só assistindo, não. Ele responde ativamente a essa invasão. As células do endométrio passam pela reação decidual. Elas incham, se enchem de nutrientes. Isso serve não só para alimentar o embrião, mas também para controlar essa invasão, garantindo que tudo ocorra de forma equilibrada. É uma verdadeira conversa entre os dois. Enquanto a equipe de construção está lá, trabalhando duro do lado de fora, a equipe de arquitetos, o embrioblasto, está a todo vapor do lado de dentro. É nesse momento que a primeira planta baixa do futuro corpo começa a ser desenhada. E aqui acontece algo espetacular. Uma massa de células que parecia meio sem forma se organiza de um jeito muito preciso, formando a primeira planta do corpo, um disco com 2 camadas. Então, o ponto crucial é que esse disco tem 2 camadas, e cada uma com um destino completamente diferente. A camada de cima, o epiblasto, vai formar o embrião em si, todos os tecidos e órgãos. Já a camada de baixo, o hipoblasto, vai formar estruturas de suporte que são vitais. E todo bom projeto precisa de suporte, né? Acima do disco se forma a cavidade amniótica, que vai ser a futura bolsa protetora. E abaixo, o saco vitelino, que nos humanos não guarda gema, mas tem um papel fundamental. É lá que nascem as primeiras células de sangue e as células germinativas. Olhem só essa linha do tempo para ter uma ideia da velocidade das coisas. A implantação começa no dia 7 e, no final da semana, lá pelo dia 14, já apareceu um sinalizador de onde vai ser a futura cabeça. É uma semana incrivelmente produtiva. Ok, o embrião está implantado, está organizado, mas falta o mais importante para ele continuar crescendo. Como ele vai se alimentar? Como vai respirar? É hora de criar as linhas de suprimento, conectando tudo à fonte de nutrientes e oxigênio da mãe. Aquele nosso invasor especializado, o sincício trofoblasto, volta à cena. Ele começa a formar pequenos espaços vazios dentro de si, as chamadas lacunas, que logo se conectam e formam uma rede, como se fosse um sistema de canais. A engenharia por trás disso aqui é fantástica. Essa rede de canais se forma, encontra os pequenos vasos sanguíneos da mãe e o sangue materno começa a fluir para dentro desses espaços. Pronto, está criada a circulação uteroplacentária primitiva, a primeira linha de vida do embrião. E para fechar a semana com chave de ouro, no 14º dia, surge uma pequena área de células mais espessas no disco, a placa pré-cordal. Isso pode parecer um detalhe, mas é um marco fundamental porque indica exatamente onde vai ser a futura cabeça, servindo como um organizador para todo o desenvolvimento daquela região. Bom, a gente já viu a biologia incrível por trás de tudo isso. Agora, vamos conectar esses eventos microscópicos com o que eles significam no mundo real, na clínica e na nossa própria compreensão da gravidez. A grande questão é, como é que toda essa sequência de eventos complexos se manifesta? A resposta está nos sinais que o próprio embrião envia e nos princípios que governam essa fase inicial, que é tão delicada. Aqui entra um conceito clínico super importante, o princípio do tudo ou nada. Basicamente, se o embrião sofrer um dano muito grande nessas 2 primeiras semanas, ele geralmente não sobrevive. Agora, se o dano for menor, ele tem uma capacidade incrível de se reparar completamente. Isso significa que exposições a coisas nocivas nessa fase raramente causam malformações. O resultado tende a ser um desses 2 extremos. E aqui vem a conexão que todo mundo conhece. Lembra do sincício trofoblasto, aquela camada invasora? Então, ele começa a produzir um hormônio chamado HCG. Esse hormônio cai na corrente sanguínea da mãe e é exatamente o que os testes de gravidez detectam. É o sinal químico de que a missão de implantação foi um sucesso. E por falar em tempo, é bom esclarecer uma coisinha que sempre gera dúvida. A 2ª semana do desenvolvimento é a idade real do embrião, contada desde a fecundação. Só que na prática clínica se usa a idade gestacional, que começa a contar lá do último período menstrual, o que adiciona umas 2 semanas a essa idade real. Parem para pensar, em apenas 7 dias, o embrião se fixou, desenhou sua primeira planta baixa e criou linhas de suprimento vitais. Uma base incrivelmente complexa foi construída. E isso nos deixa com a pergunta, com uma fundação dessas, o que será que vem a seguir quando o disco de 2 camadas se transforma em 3 no processo dramático da gastrulação? E só para ter uma ideia, essa explosão de atividade biológica acontece justamente no período que bate com a primeira falta da menstruação. É bem naquele momento em que muita gente começa a pensar, será que tem uma gravidez a caminho? Sem nem imaginar a arquitetura complexa que está se desenrolando numa escala que a gente nem enxerga.
E que arquitetura, hein? Em apenas 7 dias, aquilo que era um disquinho simples, com 2 camadas de células, se transforma na planta baixa completa de uma pessoa. É, sem dúvida, uma das transformações mais rápidas e profundas da nossa vida inteira. Então vamos entender como isso funciona. O primeiro grande evento dessa superconstrução é a gastrulação. Pensa nesse processo como um momento em que os materiais de construção básicos são definidos. Tudo, absolutamente tudo que vem depois, vai depender do que acontece agora. A gastrulação, de forma bem simples, é o processo que cria as 3 camadas germinativas. E essas camadas são as precursoras de todos os tecidos e órgãos do corpo. É o verdadeiro começo da morfogênese, ou seja, é quando a forma do corpo começa a ser desenhada. E é a partir daqui que o embrião, com essa nova estrutura, ganha o nome de gástrula. Mas como é que isso acontece? É fascinante! Primeiro, surge uma estrutura chamada linha primitiva. É como se um risco aparecesse na superfície do embrião. A partir daí, as células da camada de cima começam a marchar em direção a essa linha e, literalmente, mergulham para dentro, no movimento que a gente chama de invaginação. As primeiras que mergulham formam a camada mais interna. As seguintes se espalham pelo meio, criando a segunda nova camada. E as que ficaram para trás, lá em cima, formam a camada externa. O resultado dessa dança de células são 3 materiais de construção bem diferentes, cada um com um destino muito claro. O ectoderma, que é a camada externa, vai dar origem à nossa pele e a todo o sistema nervoso. O mesoderma, a do meio, vai formar músculos, ossos e o coração. E o endoderma, a camada mais interna, vai virar o revestimento dos sistemas digestório e respiratório. 3 camadas que basicamente definem todo o nosso futuro. A precisão aqui tem que ser cirúrgica. Aquela linha primitiva que comandou tudo isso precisa desaparecer por completo no começo da 4ª semana. Mas, e se isso não acontecer? E se um pedacinho dela ficar para trás? Pois é, acontece que esses restinhos podem formar um tipo de tumor chamado teratoma sacrococcígeo. E como as células da linha primitiva são pluripotentes, ou seja, elas podem virar qualquer coisa, esses tumores podem ter uma mistura bizarra de tecidos, dentes, cabelo, osso, tudo junto. Isso só mostra o poder criativo e, ao mesmo tempo, o perigo que existe nessas células tronco embrionárias. Bom, vamos avançar um pouco. Depois de criar os materiais, qual a próxima fase da construção? É definir o eixo central que vai guiar todo o resto. E aí entra em cena a notocorda. A notocorda é, na prática, o mestre de obras do embrião. É uma estrutura temporária, que parece um bastão, e que define o eixo principal do corpo, da cabeça à cauda. É ela que dá as ordens para o desenvolvimento de tudo que é mais importante ao redor. As funções dela são vitais. Além de definir o eixo, ela age como um indutor primário. Basicamente, ela envia sinais químicos para as células logo acima e diz: "Ei, vocês aí, se transformem no cérebro e na medula espinhal." E olha que interessante, embora ela quase desapareça, um pedacinho dela fica com a gente para sempre, bem no centro dos nossos discos intervertebrais. E essa ordem da notocorda nos leva direto para o próximo passo gigantesco, a neurulação. É aqui que começa a instalação de todo o nosso sistema elétrico central, o nosso futuro cérebro e medula espinhal. A relação de causa e efeito aqui é bem direta. Os sinais da notocorda fazem com que o ectoderme, aquela camada externa que a gente já viu, comece a engrossar e inicie o processo que vai dar origem a todo o sistema nervoso. É uma verdadeira conversa molecular que define o nosso futuro neurológico. O processo parece quase um origami biológico. A camada de células primeiro engrossa, formando a placa neural. Depois, ela começa a se dobrar para dentro, criando um sulco. As bordas desse sulco, as pregas neurais, se levantam, se encontram lá no meio e se fundem, fechando tudo numa estrutura oca, o tubo neural. A origem do nosso sistema nervoso central está aí. Mas, de nada adianta ter uma planta baixa e um sistema elétrico se não tiver energia e um sistema de encanamento para fazer a obra funcionar. E isso nos leva ao clímax da 3ª semana. O desenvolvimento do embrião é tão rápido, mas tão rápido, que ele precisa logo de um jeito de transportar nutriente e oxigênio. Por isso, o sistema cardiovascular não pode esperar. Ele é o primeiro grande sistema a entrar em funcionamento, por pura necessidade de sobrevivência. A velocidade é de tirar o fôlego. No comecinho da semana, os primeiros vasos sanguíneos já estão aparecendo. Lá pelo meio da semana, um tubo cardíaco primitivo se forma e, de repente, algo incrível acontece. E no final da semana, a circulação com a mãe já está funcionando. Tudo isso leva a gente a um único dia. Um dia decisivo.
Por volta do 22º dia, o coração começa a bater, pela primeira vez. É um marco monumental, o início de um ritmo que, com sorte, vai continuar por uma vida inteira. É o som do motor da nossa própria existência sendo ligado. Então vamos só recapitular a dimensão do que aconteceu. Em uma única semana, um disquinho de células virou uma estrutura de 3 camadas, definiu seu eixo corporal, criou o rascunho do cérebro e da medula e ainda desenvolveu um coração funcional que já está bombeando sangue. É um feito de engenharia biológica que é, francamente, espetacular. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A terceira semana estabelece as fundações de tudo que a gente é, com uma velocidade e uma complexidade que desafiam a nossa imaginação. A pergunta que fica é: como é que uma cascata de eventos tão delicados e interligados pode ser executada com uma precisão tão impressionante vez após vez? É uma daquelas maravilhas da biologia que nunca deixam de fascinar.